Olá, comunidade querida do Positivo e Próspera. Que alegria, gente, ter vocês aqui com a gente de novo nessa nossa jornada, né? De autoconhecimento, de transformação. E aí, como é que estão indo as reflexões sobre o poder interior? A gente tem falado tanto disso. Será que já tá pintando alguma mudança positiva no dia a dia? Mesmo que pequenininha, sabe? Lembrem sempre, cada passinho conta muito. É isso mesmo. Cada insight, cada pequena mudança de perspectiva faz diferença. Total. Bom, estamos aqui para continuar nosso estudo, nosso mergulho num clássico, né? Atemporal mesmo, do mentalismo. A obra O Sistema da Chave Mestra, Alcance a Harmonia, o Sucesso e a Prosperidade, do incrível Charles F. Haanel. Que livro, hein? Demais. E este é o nosso sexto encontro, sexta parte dessa obra que, olha, mexe com a gente. Verdade. E é uma jornada longa e profunda que a gente se propôs, né? Serão 24 encontros como este, investigando mesmo, sabe? Os ensinamentos do Haanel. A ideia é tirar daqui reflexões bem preciosas para ajudar a gente a alcançar, ou quem sabe aprofundar, né? A harmonia, o sucesso, a prosperidade. É um convite constante à mudança, né? Exatamente. Uma transformação que não para. E o capítulo de hoje, essa parte 6, parece que ela traz uma peça-chave nesse quebra-cabeça todo da manifestação, né? Se a gente fosse dar um título em português, seria algo tipo Entendendo o Mecanismo Interior para Manifestar. É uma boa forma de colocar. O mecanismo interno. Isso. E olha, para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, viu? Fica super o convite para depois voltar lá no canal, ouvir desde o comecinho, porque o Haanel, ele vai construindo o raciocínio, né, gradualmente. Uma coisa leva a outra. Não dá para pegar só o meio, senão perde um pouco o contexto. Exato. E nos últimos encontros a gente focou bastante justamente nisso. O poder da mente para conquistar prosperidade, harmonia. E pode ter certeza que a análise de hoje, ela tem um potencial enorme de trazer umas ideias bem aplicáveis para a nossa vida hoje, sabe? Em 2025... A gente vai tentar desvendar juntos como o Haanel via o funcionamento da nossa mente, né? Como essa chave mestra mesmo, para criar a realidade que a gente deseja. Nossa, que demais. Acho que vai ser bem valioso, então. Fica com a gente até o final desse bate-papo. Combinado. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Olha, o Haanel começa essa parte 6 já com uma afirmação bem forte. Ele diz que a gente tem à nossa disposição um mecanismo interno maravilhoso. Assim, palavras dele. Um mecanismo. Interessante ele usar essa palavra. Pois é. E esse mecanismo seria capaz de criar saúde, força, sucesso, prosperidade, enfim, qualquer coisa que a gente queira manifestar. Ele até descreve um ciclo, sabe? Nossas necessidades, elas geram demandas internas. Tipo um desejo, uma vontade? Isso. Essas demandas impulsionam a gente para a ação. E a ação, claro, produz resultados. É um fluxo, um processo contínuo de evolução. O hoje construindo o amanhã, basicamente. Faz sentido. Mas ele não para por aí, né? Ele conecta essa capacidade toda com uma questão mais ética. Precisamente. Aí entra uma ideia central que eu acho muito relevante. O sucesso verdadeiro, aquele que dura, sabe? Ele estaria ligado a um ideal moral elevado. Ah, é tipo, fazer a coisa certa? Exato. Ele usa a expressão o maior bem para o maior número. A ideia é que se a gente age prejudicando os outros, a gente acaba criando obstáculos para nós mesmos lá na frente. Entendi. Causa e efeito, né? Basicamente. Por outro lado, quando a gente cultiva aspiração genuína, desejo focado e mantém relações harmoniosas, e faz isso com persistência, né? Aí os resultados tendem a vir. E o que seria o maior bloqueio nisso tudo, segundo ele? As ideias errôneas e fixas, sabe? Aquelas crenças limitantes, aquelas visões distorcidas que prendem a gente, que impedem de ver novas possibilidades. Tipo uma programação mental negativa, né? Isso. É como ele diz depois, usando a analogia do rádio. Para a gente receber a transmissão da inteligência universal, da verdade, a gente precisa primeiro ajustar o nosso receptor interno. Encontrar o equilíbrio, a harmonia dentro da gente, senão a sintonia não rola, é isso. Exatamente. Sem essa sintonia, fica difícil captar os sinais, as inspirações, as soluções que já estão lá,
disponíveis nessa mente universal. E como ele descreve essa mente universal? Ele a descreve como onipotente, onisciente, onipresente. É toda a inteligência, toda a substância fundamental de tudo que existe. É o potencial puro. Uau! Potente. Muito. Mas aí vem a questão que ele levanta, tá? Esse potencial todo existe. Mas como é que nós, como indivíduos, conseguimos diferenciar isso, dar forma a essa substância para ter o efeito específico que a gente quer na nossa vida? E é aí que entra aquela analogia sensacional da eletricidade. Exatamente. Essa mesmo. Brilhante, né? Se você pergunta qual o efeito da eletricidade, a resposta é depende. Depende do aparelho onde ela está ligada. Pode ser calor, luz, som. Exato. A mesma corrente, efeitos diferentes. E o Hanel aplica isso para o pensamento. Ele diz: o pensamento é a mente em movimento, assim como o vento é o ar em movimento. Gostei disso. Pois é. O pensamento em si é uma força, uma energia, mas o efeito que ele produz no mundo depende inteiramente do mecanismo ao qual está ligado. E esse mecanismo somos nós, nosso cérebro. Exatamente. A qualidade do nosso mecanismo interno, do nosso cérebro e da nossa mente, determina a qualidade dos resultados que a gente obtém com a energia do pensamento. Nossa, isso muda tudo. O segredo não é só pensar positivo, mas ter um mecanismo bem ajustado para processar esse pensamento. É por aí. Ele até compara com os grandes inventores, né? Edison, Bell, Marconi, que criaram mecanismos externos incríveis, mas ele lembra que o mecanismo interno que a gente recebeu para interagir com o poder universal foi criado por um inventor ainda maior. Para o autoconhecimento, né? A gente se preocupa tanto com o celular, o carro, e esquece de entender e aprimorar a ferramenta mais poderosa que a gente tem, o cérebro humano. Heinel convida a gente a olhar para dentro, examinar as maravilhas desse mecanismo para poder usar melhor o potencial dele. E como ele vê a interação desse mecanismo do nosso cérebro com o universo lá fora. Ele fala que a gente vive num mundo mental. Sim, a ideia é que vivemos num universo que responde aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, mas, atenção, não é mágica. Não é só querer e acontece. Não. Ele diz que a resposta do universo vem na proporção direta de duas coisas: nosso propósito e nossa fé. Propósito e fé. Explica melhor isso. O propósito, ele diz, tem que ser construtivo, alinhado com a vida, sabe? Algo que edifica, que cria valor. Não pode ser algo destrutivo ou egoísta apenas. Entendi. Tem que somar. Isso. E a fé não é crença cega. É uma convicção interna tão forte, tão potente, que ela gera uma corrente de energia. E essa corrente é que traz o propósito para a realidade, para a manifestação. Ele até cita aquela frase famosa: assim como é a tua fé, assim te seja. Quase como se fosse uma lei científica, né? Totalmente. É uma visão bem prática da fé. Um componente ativo na criação. Para ele, o que a gente vê no mundo exterior, as circunstâncias, os resultados, é fruto dessa dança. A nossa ação, pensamento focado, propósito e a reação do universo mental. E o cérebro é o palco onde isso acontece. Exato. O órgão do pensamento. E tem uma ideia ali muito legal, toda a beleza, toda a arte, toda a ideia genial que a gente admira lá fora, a gente só consegue perceber porque tem uma estrutura correspondente no nosso cérebro que ressoa com aquilo. Nossa! Quer dizer que o potencial para perceber e criar tudo isso já está dentro da gente. É o que ele sugere. Ele chama o cérebro de mundo embrionário. Um campo de potencialidades pronto para expressar qualquer coisa boa da natureza, sabe? E que se desenvolve conforme a gente direciona nossa atenção, nossa necessidade. Se a gente aceita isso, a ideia de ter resultados incríveis usando o nosso próprio mecanismo fica bem mais palpável, né? Com certeza. E ele até descreve isso de forma quase física, comparando o sistema nervoso a um circuito elétrico super sofisticado. Ah, eu lembro dessa parte. As células como baterias. Isso. A substância branca do cérebro como fios isolados conduzindo os impulsos. A medula espinhal como a grande autoestrada da comunicação. O sangue renovando a energia. A estrutura óssea dando suporte, a pele cobrindo tudo.
É uma máquina perfeita. E ele conclui essa descrição dizendo que nosso corpo é o templo do Deus vivo. E quem está no comando? O eu, a nossa consciência. Exato. O que coloca uma responsabilidade e um poder enorme na nossa mão, né? O resultado que a gente tem na vida depende diretamente de como a gente entende e opera esse mecanismo incrível. E como se opera? Qual a chave para operar bem? Principalmente, ele diz, através do pensamento direcionado. Ele explica que cada pensamento ativa certas células no cérebro. No começo, se o pensamento é fraco, disperso, talvez não aconteça muita coisa. A matéria parece inerte. Isso. Mas um pensamento refinado, claro e principalmente concentrado, persistente, ele acaba moldando essa substância cerebral. Ele até diz que essa influência mental pode ser direcionada para qualquer parte do corpo. Uau! Aí entra a conexão mente-corpo, a ideia de influenciar saúde. Exatamente. Abre essa porta. E ele diz que entender essas leis mentais não é só para se sentir bem, não. Tem valor prático. Nos negócios, por exemplo. Como assim? Como olhar para dentro ajuda lá fora, no trabalho, nas finanças? Bom, ao desenvolver essa capacidade de focar, de acalmar a mente, a gente também desenvolve o discernimento, a clareza. A gente começa a ver as situações com mais objetividade, sabe? Sem tanta distorção de emoção ou crença limitante. A gente toma decisões melhores, talvez. Exato. Conectar com essas forças internas, segundo Hanel, ajuda a tomar decisões melhores, a enxergar oportunidades que antes a gente não via, a lidar com os desafios com mais sabedoria. A gente se alinha com o melhor, o mais forte e o mais desejável, como ele diz. E qual seria, então, a habilidade-chave para conseguir essa clareza toda, esse poder interior? Ele dá um destaque enorme para uma coisa. Assim, atenção. Ou como a gente costuma chamar mais, concentração. Ele não economiza elogios para ela, viu? É mesmo? Ele diz que as possibilidades que se abrem com a atenção bem direcionada são surpreendentes. Quase inacreditáveis para quem não tem prática. Ele chama a concentração de característica distintiva de toda pessoa de sucesso. E talvez a maior realização pessoal que alguém pode ter. Forte isso. E aquela analogia da lupa para explicar é perfeita. Maravilhosa, né? Raios de sol espalhados aquecem, são gostosos, mas não tem força para começar um fogo. Mas se você pega uma lupa, foca esses mesmos raios num ponto só e deixa a lupa parada... A energia se concentra tanto que queima o papel quase na hora. É a mesma coisa com pensamento. Pensamento disperso, pulando de galho em galho, pouco resultado. Isso. Mas o pensamento concentrado, focado num único propósito, como a lupa, aí ele ganha uma força imensa. Hanel chega a dizer que, com concentração suficiente, nada é impossível. Nossa, é uma afirmação em tanto. Mas parece fácil falar, né? É só concentrar. Quem já tentou meditar ou focar numa tarefa difícil, sabe que o buraco é mais embaixo. Com certeza. E o Hanel sabia disso já naquela época. Ele até lança um desafio. Tenta aí, você que não tem prática, se concentrar num único objeto, com um propósito definido, por míseros 10 minutos. Eu imagino a cena. A mente vai para a lista do supermercado, para a briga de ontem, pro que vai fazer amanhã. É a famosa mente de macaco, pulando sem parar. Cada vez que a gente percebe que viajou e traz a mente de volta, pronto, quebrou o fluxo da concentração. O efeito que poderia acumular se perde. No final dos 10 minutos, sem essa constância, o ganho é mínimo. Então, concentração não é um dom que uns têm e outros não. É treino. Exatamente. Ele bate muito nessa tecla. É através dessa habilidade de manter a atenção focada que a gente supera os obstáculos e alcança os objetivos. E não tem mágica, não tem atalho. É prática. É prática. Regular, persistente. Como aprender a tocar violão, como aprender a nadar. A prática leva à perfeição. Ou pelo menos a um domínio muito maior. E ele dá alguma dica prática, um exercício para começar a treinar isso? Tá sim. Um exercício bem concreto, quase uma academia para a mente, sabe? Opa, como é? Primeiro, ele sugere ter um lugar e uma posição habituais, para criar consistência. Depois, pegar uma foto de alguém e olhar para ela com atenção total por uns 10 minutos. Olhar o quê? Os detalhes? Tudo. Expressão dos olhos, formato do rosto, roupa, cabelo, cada coisinha.
Depois desses 10 minutos, cobre a foto, fecha os olhos e tenta recriar a imagem na mente, com o máximo de detalhes possível. Visualizar a foto de olhos fechados. Isso. E aí avalia. A imagem mental tá nítida, completa, ótimo. Tá meio borrada, faltando pedaço, repete. Olha a foto de novo, fecha o olho, visualiza. A ideia é persistir até conseguir formar uma imagem mental clara e estável. Interessante. O foco é primeiro na observação e na retenção da imagem, né? Antes mesmo de tentar criar algo novo com a mente. É um treino de foco visual e memória. Exato. Ele chama esse exercício de preparar o solo. É a base. Fortalecer o músculo da atenção. O passo seguinte, que ele indica, que vem depois, seria semear a semente nesse solo preparado. Entendi. E é com práticas assim que a gente aprende a controlar, sei lá, os humores, as reações, a própria consciência. É o que ele argumenta. Gradualmente a gente ganha mais domínio sobre o nosso mundo interno. E ele também observou um comportamento interessante nas pessoas de sucesso da época dele. O que seria? Ele notou que grandes financistas, grandes líderes, eles buscavam momentos de quietude. Se retiravam do barulho da multidão. Pra quê? Para descansar, Não só. para planejar, para pensar com clareza. Para cultivar os estados mentais corretos, de confiança, de visão, de criatividade. Eles percebiam, talvez intuitivamente, o valor de se desconectar do ruído externo para se conectar com a fonte interna de poder. E até para sintonizar com o pensamento de outras mentes bem-sucedidas, sabe? Buscar aquela mentalidade de sucesso. Isso faz pensar na origem das grandes ideias, né? Aquelas que mudam tudo. Elas vêm do nada. Segundo Raniel, de jeito nenhum. Elas surgem para quem está receptivo, para quem preparou a mente, para quem cultivou essa moldura mental de abertura, de confiança, de expectativa positiva. É como se a gente virasse uma antena melhor para captar as ideias que já estão no ar. É uma ótima forma de ver. Ao nos alinharmos com a mente universal, com essa inteligência toda, e ao entendermos como o pensamento criativo funciona, a gente se torna mais eficiente em captar inspirações, soluções. E esse trabalho interno, mental, espiritual, ele impacta diretamente o mundo lá fora, as nossas circunstâncias. Para Ryan, sim, e de forma decisiva. Ele afirma que as circunstâncias, o ambiente, eles tendem a seguir o nosso progresso mental e espiritual. Tem uma ordem clara para ele? Primeiro veio o conhecimento, que gera crescimento interno. Depois a inspiração, que leva à ação certa. Aí vem a percepção aguçada, que permite ver e pegar as oportunidades. É sempre o interno, o espiritual, mental, vindo antes e moldando a transformação no material. E as possibilidades são infinitas porque o potencial da mente universal é infinito. Exatamente. E cada um de nós seria um canal único para essa mente se expressar. Nossa, que responsabilidade e que potencial, né? Total. Cada indivíduo é um centro de consciência onde o universal, o infinito, pode se diferenciar, se manifestar de um jeito único. O pensamento é como a gente absorve esse espírito de poder, traz para a nossa consciência, torna parte de quem a gente é. E o sistema da chave mestra seria a ferramenta para facilitar isso. Faz sentido. Ele encerra essa parte falando sobre o sofrimento, né? Sim, ele reconhece o sofrimento humano, doença, ansiedade e o atribui à violação de alguma lei natural. Muitas vezes por ignorância, por não conhecer essas leis. Mas ele termina com otimismo, dizendo que essa escuridão da ignorância está começando a se dissipar. Que a gente está começando a entender melhor como a mente e o universo funcionam. Que bom. Então, se a gente fosse fazer um resumão dos pontos principais dessa sexta parte, o que a gente destacaria? Primeiro, essa ideia de ver o cérebro não só como órgão, mas como um mecanismo que a gente pode aprender a usar para interagir com a mente universal. Fundamental essa mudança de perspectiva. Depois, o poder do pensamento focado. Mas não qualquer pensamento. Um pensamento com propósito construtivo e energizado por uma fé ativa, uma convicção real. Também a importância gigantesca da atenção, da concentração, não como um dom, mas como uma habilidade que a gente treina, com prática, como no exercício da fotografia que ele sugeriu. Exato, treinável. E, por fim, essa conexão direta, inseparável, entre o nosso estado interior,
a nossa sintonia mental e espiritual e os resultados que a gente vê no mundo exterior. O interno sempre vem primeiro e molda o externo. Perfeito. E, para fechar a ideia central do capítulo, o Renel cita outro autor, né? Christian D. Larson. Qual é a mensagem ali? Olha, é uma citação de arrepiar sobre o nosso potencial. Larson diz algo como que uma pessoa pode mudar a si mesma, melhorar a si mesma, recriar a si mesma, controlar seu ambiente e dominar seu próprio destino. Essa é a conclusão de toda a mente que está bem desperta para o poder do pensamento correto em ação construtiva. Uau! Que afirmação! É quase um grito de liberdade e poder pessoal, né? Totalmente. O manifesto da nossa capacidade de nos superar usando a mente de forma direcionada. E aqui, olha, aqui fica realmente interessante para a gente hoje, em 2025. Pensando nesse nosso mundo, meu Deus, é informação demais, notificação piscando, rede social brigando pela nossa atenção a cada segundo. É uma batalha pela atenção, né? Total. E aí, como que a gente faz na prática para aplicar esse princípio da concentração que o Hanel achava tão essencial? Como usar essa lupa mental para filtrar esse barulho todo? Para focar de propósito no que constrói, no que leva a gente para a harmonia, para o significado, para a prosperidade que a gente busca? É o grande desafio contemporâneo, talvez. Pois é. Como não deixar nosso precioso mecanismo mental ser sequestrado por tanta distração? Fica essa reflexão, hein? Para cada um levar para casa, para pensar. É uma reflexão muito necessária. Bom, e assim a gente chega ao final de mais esse mergulho profundo aqui nos ensinamentos do Charles Hanel. Gente, nossa gratidão imensa a cada pessoa que dedicou seu tempo, sua atenção preciosa para estar aqui com a gente nessa conversa. E lembrem sempre, a própria gratidão já é uma ferramenta poderosa para sintonizar a mente com a frequência da abundância, para atrair mais prosperidade. É verdade. É maravilhoso ver o interesse por esses temas crescendo. Temas que podem realmente transformar vidas, né? Continuem acompanhando o canal Positivo e Próspero, pessoal. Tem muita reflexão boa sendo compartilhada aqui para apoiar essas mudanças reais para uma vida mais abundante, que todos nós merecemos, sem dúvida. Fiquem ligadíssimos, porque em breve a gente está de volta com a análise da próxima parte dessa obra incrível. E como a gente viu hoje, falando de concentração, a constância, né? Na prática, no estudo, na aplicação, é ela que faz a diferença para a gente conseguir virar a chave mesmo, mudar nosso padrão interno para uma realidade mais positiva e próspera. Com certeza. E se esse nosso bate-papo de hoje ressoou aí dentro, se trouxe alguma luz, alguma inspiração, a gente queria fazer uns convites que ajudam demais o nosso trabalho a continuar. Primeiro, se você curtiu, deixa seu like aqui na análise. Segundo, se ainda não faz parte, se inscreve no canal para fortalecer nossa comunidade. Isso. Terceiro, ativa o sininho, as notificações, para não perder os próximos passos dessa jornada. E quarto, compartilha. Manda para aquela pessoa que você acha que pode se beneficiar também dessas ideias. Boa. E a gente recomenda também, para quem sentir aquele chamado de ir mais fundo ainda, buscar a obra original do Charles F. Harnell, O Sistema da Chave Mestra. Ler direto na fonte é sempre muito rico. Verdade. E claro, explorem o canal, tem muito conteúdo legal lá, gente. São mais de 60 vídeos já sobre lei da atração, poder da mente, assuntos ligados. Tá tudo lá esperando para ser descoberto. E não dá para terminar sem um agradecimento super especial para a nossa comunidade, que só cresce. Já estamos chegando pertinho de 130 pessoas positivas e prósperas conectadas aqui no canal. Todo mundo junto buscando abundância. É uma honra fazer parte disso. É mesmo. Muito obrigada mais uma vez pela companhia, pela energia de vocês. Até o nosso próximo encontro. Continuem cultivando pensamentos positivos, elevados e ações construtivas no dia a dia. Tchau, tchau!